Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Enorme poder ter a oportunidade de nos reunir, os santos do Senhor, e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem plantado nas nossas vidas, um pouco daquilo que Deus tem nos dado, e compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, sim ou não? Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é a única capaz de mudar as nossas vidas por completo, mas também o nosso testemunho é encorajador para outros que necessitam escutar, sim ou não? Quantos aqui já encorajaram uma outra pessoa? Quantos aqui já encorajaram uma outra pessoa e essa pessoa verdadeiramente foi tocada por aquilo que você fala e você vê um shift, você vê uma mudança completa através daquilo que Deus fez na sua vida, e pelo fato de você ter se comunicado e ter declarado o seu testemunho de vida, agora essa pessoa começa a experimentar algo que ela nunca experimentou antes. Amém? Quantos aqui querem experimentar algo que nunca experimentou antes? Eu sei que passa domingo, entra domingo, passa um culto, entra outro. Parece que quando nós falamos isso, é como uma pessoa que está passando do ano de 2012 a 2013 e fala assim: esse ano vai ser diferente. Aí passa 2013 para 2014, esse ano vai ser diferente. A gente fala isso sempre também, quando nós chegamos no domingo, e fala: quantos aqui querem ser tocados pelo Espírito Santo como nunca antes? E às vezes a pessoa levanta a mão para o alto, simplesmente como uma passagem de ano. Esse ano vai ser diferente. Mas verdadeiramente eu falo algo para vocês. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. E assim como a palavra de Deus se renova amanhã, eu tenho certeza que o toque do Senhor. Meu amado, você simplesmente precisa de um toque do Senhor. Você não precisa de mais uma mensagem. Eu vou repetir isso. Você não precisa de mais uma mensagem. Você não precisa de mais um culto. Você não precisa de mais um compromisso na igreja. Você precisa de um toque do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te toca, você vai ser uma ferramenta utilizada por Deus para estabelecer programas na igreja. Você vai passar a ser uma ferramenta de Deus para fazer algo novo, não só experimentar algo novo na sua própria vida, mas fazer algo novo na vida de outras pessoas. Quantos aqui querem não somente portar boas novas, mas ser um testemunho vivo do que as boas novas verdadeiramente representam? Eu quero ser um testemunho. Você sabe, quando você trabalha em um dealer de carro, uma concessionária de carro, e quando você trabalha, logicamente eu não quero colocar e nem fazer propaganda para ninguém gratuitamente, mas é interessante quando você trabalha em uma concessionária na qual você representa uma boa marca, sim ou não? O produto como que se vende por ele mesmo, sim ou não? E que delicioso é poder contemplar e poder ser um transmissor de boas novas, mas não de qualquer boas novas, mas sim transmissor de Jesus em pessoa. Você sabe, o Evangelho foi feito de uma certa forma e estabelecido por Jesus, de uma maneira na qual nenhum ser humano pode rejeitá-lo. Nenhum ser humano pode rejeitá-lo. O fato é que muitas das vezes as pessoas não aceitam o evangelho que alguns têm pregado. Eu repito isso. O evangelho foi estabelecido por Jesus quando ele veio, as boas novas de salvação. O evangelho nada mais é EV, que significa boas notícias. Angélio vem do original que se refere a anjo, de onde tiramos Gabriel, que é o mensageiro. Então, juntando essas duas palavras, EV e anglos, de anjos, nós podemos tirar então mensagem de boas notícias. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é você ir de domingo a domingo, escutando algo que Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Que se você não obedecer à voz de Deus, Deus vai te colocar numa cama de um hospital. Que se você não aceitar a Jesus hoje mesmo aqui nesse culto, você nunca sabe o que pode acontecer contigo. Você talvez vai sair daqui e você vai virar aquela curva que está logo ali, e pode vir um ônibus e passar por cima do seu carro. Ah, meu querido, e talvez pode ser o último suspirar. Essa é a oportunidade de aceitar Jesus, sim. Muitas pessoas têm aceitado a Jesus com medo de ir para o inferno. Muitas pessoas têm aceitado a Jesus e feito parte de programações denominacionais, simplesmente pelo fato de que
A única solução que tem para mim é para aceitar Jesus. Se eu não aceitar Jesus, um ônibus vai passar. E talvez eu possa ir para o inferno. Você sabe aquela chama do fogão, aquela que chega a ser azulzinha. Essa é a chama do inferno. E ainda solta um aleluia depois disso. Será que alguém aqui já passou por isso? Será que alguém aqui já ouviu isso? Seja sincero comigo levantando a sua mão. Meu querido, um dia eu preguei isso. Eu tive que voltar em uma igreja, em uma cidade no interior de São Paulo, e pedir perdão para eles por aquilo que eu tinha pregado. Era jovem, mais jovem do que eu sou hoje. Eu sou jovem, bonito. Mas eu era mais jovem do que eu sou hoje. Com sede de Deus, com sede de Deus. Mordendo a orelha do diabo. Matando o jacaré a beliscão. Imagina. Gana de pregar o evangelho, de servir a Deus. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Tinha motivação do coração correta, mas o ensinamento não estava correto. E às vezes nós pensamos que estamos servindo a Deus e pregando o evangelho, mas muitas das vezes estamos sendo instrumentos por causa da ignorância de prisão a muitos. Está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Pregava absurdos. Absurdos. Se você não aceitar Jesus hoje, você não sabe, daqui a um segundo, que pode vir um ataque de coração em você. Boas novas. E chamava isso de boas novas. Misericórdia. Me fala onde estão pregando isso, que eu quero correr 3 dias e 3 noites sem olhar para trás. Será que você já escutou isso na sua vida alguma vez? Boas novas. Jesus, quando estabeleceu o evangelho, Jesus, quando estabeleceu o evangelho, não simplesmente por palavras, mas por comportamento. Jesus não só estabelece o evangelho, mas ele estabelece se comportando como o evangelho verdadeiramente deve ser pregado. Eu nunca vi Jesus falando qualquer tipo de desgraça para a vida de outras pessoas. Eu sempre vi Jesus, quando chegava um coxo, saía andando. Quando chegava um cego, saía vendo. Quando chegava um mudo, ele abria as cordas vocais daquela pessoa e fazia com que ela viesse a falar. Quando vinha um endemoniado, Jesus libertava, ao ponto das pessoas verem aquilo que Jesus fez e falar: esse não era aquele jovem acorrentado, endemoniado, olha só o que foi feito dele. Ao ponto de Jesus trazer boas novas àquela samaritana, que estava em busca de simplesmente preencher algo dentro dela. E ela não estava encontrando. Quando Jesus faz a seguinte pergunta para ela, quantos maridos você tem? E ela responde a Jesus, e ele fala: disseste bem, e o que está contigo também não é. O que Jesus estava falando para ela é o seguinte: a água que eu te dou, você nunca mais vai voltar a ter sede. Você está tentando saciar a sua sede com pessoas que nunca vão ter a habilidade de saciar a sua sede. Mas agora você verdadeiramente encontrou um homem que você pode casar com ele. Agora eu te apresento o noivo que você pode casar, e eu vou fazer com que você beba uma água que você nunca mais vai ter sede. Isso é o evangelho. As pessoas têm que levar um caldo do evangelho, a fim de que não venham mais abrir os ouvidos para escutar muita coisa que está acontecendo lá fora. E principalmente, meus amados, na nossa comunidade, o evangelho é boas novas. Jesus, quando estabeleceu o evangelho, ele estabeleceu de uma certa forma, que quando você prega para uma pessoa, automaticamente ela recebe. O fato é que muitas das vezes nós colocamos a nossa pitada. Às vezes nós colocamos, sabe o que? Aquilo que nós temos passado. Tentamos pregar o evangelho com o nosso comportamento, muitas das vezes. É onde às vezes você é surpreendido quando a pessoa fala: mas você não falava isso? É por isso que nós
pregamos o Evangelho por aquilo que ele é. O que o Evangelho é? É salvação para o perdido, restauração para o quebrantado, firmado não no seu comportamento. Não estou querendo dizer que você deva parar de se comportar, você tem que se comportar mediante aquilo que a palavra de Deus diz, sim ou não? Porque é como uma rocha, é uma casa firmada sobre a rocha, é aquele que ouve e as pratica as minhas palavras. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas você deve firmar o Evangelho não no seu comportamento, porque você mesmo pode se frustrar. Você deve firmar o Evangelho na rocha, na pedra principal, na pedra angular, na pedra de esquina. Quando você observa a pedra de esquina e a pedra angular, que a palavra de Deus fala, que Jesus é a pedra angular, não é isso que a palavra de Deus diz? E durante muito tempo eu estava analisando o que é essa pedra angular, o que significa, por que a palavra de Deus fala que é a pedra angular. Quando você analisa os portais antigos, você vê que é firmado o portal, uma pedra em cima da outra, e quando chega bem em cima da porta, é colocada uma pedra que ela tem um desenho assim, mais ou menos, que é chamada pedra angular. Quando se construía um muro nos tempos bíblicos, todo muro era suportado por aquela pedra angular. Se você tira aquela pedra, tudo cai. Você não pode pregar o Evangelho sem Jesus dentro. Você não pode pregar o Evangelho se firmando no seu comportamento. Faça com que o seu comportamento glorifique a Jesus. Faça com que o seu comportamento possa demonstrar que você verdadeiramente serve a quem você serve. Que você não só serve a quem você serve, mas você tem um exemplo de um filho. Faça com que o seu comportamento transfira uma verdade sobre o Evangelho. Mas pregue o Evangelho firmado em Jesus. É naquilo que Jesus fez. É naquilo que Jesus disse. Se Jesus disse que você é santo, você é santo. Vocês estão comigo? Quero dar uma revelação para vocês, antes de nós continuarmos com aquilo que nós estávamos falando domingo passado, que eu creio que é muito importante. E foi compartilhado hoje pelo pastor Dave, uma revelação incrível. E como que se uniu com uma revelação que eu tinha, que fala sobre a Arca da Aliança. E isso é muito importante para que os crentes e aqueles que estão vindo para a igreja possam escutar. Quando a Arca da Aliança foi estabelecida, ela representava a presença de Deus. Vocês estão comigo? E simplesmente os levitas poderiam levar a arca. Vocês se lembram quando fala em 2 Samuel, quando eles pararam a arca, quando eles resgataram a arca, eles pararam a arca e eles tentaram abrir para ver o que tinha dentro, e 50.000 pessoas caíram mortos, porque eles não tinham autorização para poder ver o que tinha, nem mesmo carregar. Era a forma que era antes, era assim que era. Somente os levitas, da tribo de Levi, tinham acesso a carregar essa arca, que é a presença de Deus. A arca representa o visitar de Deus. No Antigo Testamento nós declaramos e vemos sobre o templo, na qual tinha um átrio, tinha um santo e tinha o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Fala para a pessoa do outro lado, uma vez somente. E agora o mais importante, entrava todos os anos. Para você ver que uma vez só não funcionava. Entrava todos os anos. E ele entrava amarrado pela cintura. E na sua orla tinha vários sinos. Vários sinos. Porque se porventura ele entrasse, e primeiro ele sacrificava para ele, primeiro ele tinha que ser aceito. O sumo sacerdote primeiro ele tinha que ser aceito. Assim que ele sacrificava para ele e era aceito, aí ele sacrificava para a nação de Israel, para o povo. Porque se ele não fosse aceito para o sacrifício individual que ele fazia para ele, ele não estava apto a representar o povo juntamente com Deus.
O sumo sacerdote, ele era um intercessor. Se ele não fosse aceito, o povo não era aceito. E se ele não fosse aceito, ele caía morto. E eles puxavam esse sumo sacerdote pela corda na qual estava amarrada na cintura dele. Mas enquanto houvesse barulho dos sinos, significa que ele estava vivo ainda. E o povo ficava simplesmente esperando a esperança de Deus aceitar, para que não somente o pecado fosse perdoado, mas houvesse mais um tempo de 1 ano, até que chegasse próximo ano e eles, faziam tudo de novo. Era nesse local, na Arca da Aliança, aí no Santo dos Santos, que acontecia essa cerimônia. Agora, nós vemos que Jesus é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ele entra no Santo dos Santos. Se Jesus foi aceito por Deus de uma vez por todas, significa que o povo de Deus, não se importando se você vai cometer falha ou não, você já foi aceito, porque o sumo sacerdote foi aceito. Você não corre o risco de uma pessoa te representar e essa pessoa cair morto por causa da integridade, porque agora o sumo sacerdote é Jesus. Vocês estão acompanhando isso? Agora veja bem, a Arca da Aliança possui 2 anjos, e eles juntam as suas asas, e eles olham para o propiciatório, que em inglês é chamado de mercy seat, que é o assento de misericórdia. E quando nós analisamos as escrituras sagradas, vocês podem checar isso tudo nas escrituras. Isso aqui está um pouco técnico, mas já já eu chego lá. Quando nós analisamos as escrituras sagradas, que quando Pedro e o outro discípulo se referem em João capítulo 20, quando eles descobriram que a pedra foi movida e não havia mais ali Jesus não estava mais ali, então eles correram para aquele local. E o outro discípulo na qual Jesus amava, e você observa que foi verdadeiramente João que escreveu isso, que ele foi o único que falava que Jesus é o discípulo a quem Jesus amava, ele chega até o local e não entra. Ele chega até o local e não entra. Mas Pedro chega em seguida e entra no local. E quando ele entra no local, você verifica aí nessa passagem que Pedro vê os lençóis que cobriam o corpo de Jesus jogado à parte, mas o lençol que cobria a cabeça de Jesus estava colocado, organizado de um lado. E aqui tem uma revelação para isso. Eu já compartilhei uma vez para a igreja, e eu repito. Na tradição judaica, quando um senhor sentava para comer, o servo não se aproximava, ele preparava a mesa e saía da vista do seu senhor. E ali tinha um lenço. Naquele tempo, eles comiam com as mãos. Um costume. Como até hoje em alguns países é costume comer com as mãos. Então, se o senhor estivesse comendo, ele se levantasse e saísse, mas deixava o lenço que estava ao lado dele bagunçado, jogado, significa que ele terminou e que ele não volta mais. Mas se ele levantasse da mesa por algum motivo e saísse, mas ele deixava o lenço dobrado, organizado à parte, significa que eu estou voltando, eu não terminei ainda. Então nós vemos que os lenços que cobriam o corpo de Jesus, esses estavam jogados à parte, significa, para isso eu não volto mais, porque o que diz respeito ao corpo já foi o que? Redimido. O trabalho do corpo já foi redimido. A igreja já foi redimida. Agora o que estava sobre a cabeça ele guarda, porque o cabeça do corpo vai voltar, vai pisar o Monte das Oliveiras, e de tamanha glória aquele monte vai explodir. A igreja desce glorificado, e ele volta para governar, porque o que governa é a cabeça. Ele volta para governar. Mas o mais interessante, quando entra e começa a dialogar, havia 2 anjos naquele local. 2 anjos quando fala com Maria. 2 anjos falam: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo?
E a palavra de Deus fala que um estava sentado à cabeça na qual Jesus foi colocado, na cabeça, e o outro estava sentado nos pés. Quando você observa a Arca da Aliança, um está de um lado e o outro está do outro lado, e no meio está o assento da misericórdia, o propiciatório, na qual está o sangue de Jesus. Tentaram abrir a Arca da Aliança, e nós sabemos o que se encontra na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança se encontra a tábua dos mandamentos, na qual representa a lei. A Arca da Aliança está ali dentro, se encontra a vara de Arão, na qual guiava o povo. Também se encontra o maná, o pão que desceu do céu. Todos três representam Jesus. Portanto, em uma outra dispensação, quando abriram para poder ver o que estava dentro daquela arca, 50 mil pessoas morreram, porque aquilo que está coberto com sangue, você não retira o sangue para poder observar a lei. Muitas pessoas estão tentando lidar com o evangelho através da lei. Escrevi os teus mandamentos no meu coração, Senhor. Coloquei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu posso dizer uma coisa? Não tem nenhuma possibilidade de você pecar contra Deus. Quando você peca, Deus não lidar com o seu comportamento, Deus lidar com Jesus. Eu repito, Deus não vem com castigo na sua vida, porque todo o castigo já foi colocado em Jesus, segundo Isaías capítulo 53. O que Deus quer é que você escute e aprenda, renove a sua mente ao ponto de você servi-lo, não por causa da lei, mas porque você tem experimentado Ele no seu coração verdadeiramente. Verdadeiramente. Tem muitas pessoas tentando mover o sangue de Jesus, para ver o que está dentro daquela arca, para ver o que está ali, os mandamentos. Mas quando o mandamento te vê, e você encara com ele face a face, você já está condenado. Porque nenhum homem na face dessa terra teve a habilidade de cumprir com todos os mandamentos e as leis estabelecidas em Levítico e em Deuteronômio. Somente Jesus teve a habilidade, e por isso que ele tem o direito de estabelecer o propiciatório, the mercy seat, e colocar o sangue dele, e simplesmente agora ele declara: olha para o meu sangue. E é por isso que os anjos do Senhor estão constantemente olhando e velando por você, porque quando eles te olham, eles olham e contemplam o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário, por causa de você e por causa de mim. Portanto, nenhum homem que prega o evangelho tem o direito de colocar qualquer ser humano baixo lei, mas sim necessitamos pregar o que o sangue significa. Se a igreja tem 80, ou se a igreja tem 10 mil, se a igreja tem 10 mil, ou se tem 5 mil, eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar o sangue. A minha habilidade não está firmada em mim mesmo, mas está firmada no sangue. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Não tenta mover a tampa da arca para poder lidar com outras pessoas, porque muitas das vezes, como nós queremos que Deus lidar com outras pessoas, é um pouco diferente como nós queremos que Deus lide conosco, sim ou não? The mercy seat. Superação é a gente entender que nós temos que nos superar, superar a nós mesmos, renovar a nossa mente e entender de uma vez por todas que Deus é por nós, Ele não é contra nós. O sangue dele trabalha a nosso favor e não nos coloca numa cama de hospital com câncer para poder te ensinar. Ele trabalha ao nosso favor. Amém.
Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eu quero continuar trabalhando nesse versículo, para que vocês possam ter uma amplitude, uma visão maior daquilo que somos, daquilo que Deus é, e a habilidade que temos mediante esse versículo. Se você já está aí, diga amém. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 11: e eles o venceram. E eles o venceram, overcome, tiveram sucesso, venceram. Eles superaram pelo sangue do Cordeiro. E nós falamos um pouco domingo passado sobre o que o sangue do Cordeiro significa, o poder que há no sangue de Jesus. Agora um pouquinho mais eu falei para vocês sobre o sangue de Jesus, que está sobre todas as coisas, na qual nós temos que contemplar o sangue para que nós possamos ter esperança de uma vida eterna. E diz assim que não é só pelo sangue somente do Cordeiro que venceram, mas pela palavra do seu testemunho. Há duas formas de observar esse versículo: a palavra do seu testemunho se referindo a Jesus, e a palavra do seu testemunho se referindo a você. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, está se referindo a quem? A Jesus. E pela palavra do seu testemunho podemos interpretar. Nenhuma das duas interpretações choca uma com a outra, simplesmente dá um ângulo diferenciado para que nós possamos absorver mais informação. Estão comigo? Então, pela palavra do seu testemunho, pode ser pela palavra do testemunho de Jesus, ou seja, aquilo que ele fez, mas também pode ser interpretado e pode ser estudado pela palavra do seu testemunho, se referindo a você e a mim. O sangue de Jesus é a razão na qual nós superamos. Hoje o sangue de Jesus está onde? Em nós. Vocês estão comigo? Em nós. A palavra do testemunho de Jesus tem que caminhar dentro de quem? Dentro de nós. Sabemos que Jesus fez o que ele fez e ponto final, está consumado. Ele venceu o diabo, ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Por mim e por você, para que nós pudéssemos ter esperança, uma vida eterna, pudéssemos caminhar de cabeça erguida, sem nenhum tipo de sentimento de condenação, de culpa ou de inferioridade, a fim de que nós viéssemos a compreender a nossa justificação, não no nosso comportamento mediante aquilo que nós fazemos, mas a nossa justificação mediante aquilo que o Cordeiro de Deus fez, aquilo que ele cumpriu. Vocês estão comigo? Agora, observando sobre e pela palavra do seu testemunho, no que diz respeito a nós hoje carregamos o testemunho daquilo que Jesus fez. Quantos aqui podem contemplar aquilo que Jesus fez? Dê um glória a Deus bem forte aí. Quantos aqui podem contemplar e vivenciar a experiência de ter Jesus dentro? Quantos aqui podem contemplar o testemunho da vida de Jesus sendo efetivo através da sua vida para alcançar a outros? Diga amém. Então agora eu posso falar que pela palavra do seu testemunho, você também supera. Pelo sangue, muitas pessoas sabem o que o sangue significa, outras não. Uma grande porcentagem hoje, na igreja de Jesus Cristo, não entende a identidade deles em Cristo Jesus. Não sabem quem são, quem Deus é, qual é a posição deles no reino de Deus. Não sabem o que o sangue significa, qual é o poder que existe no sangue de Jesus. Não sabem nem mesmo o que significa o nome de Jesus. Não sabem o que significa o nome de Jesus. Quando o anjo fala, e ele se chamará Jesus, Emmanuel, Deus conosco, eles pensam que é um nome como a sua mãe dá para você. Ele vai se chamar Gelai, vai chamar Leonardo. Não! Há um poder específico, há um poder efetivo no nome de Jesus. Nome de Emmanuel, Deus conosco, vem acompanhado de um espermatozoide que não saiu do homem, mas saiu de Deus. E o que leva o sangue para a vida de uma nova criatura, uma vida humana, é o espermatozoide e não o óvulo. O óvulo não tem poder de liderar e levar sangue. É o espermatozoide que leva
O sangue é o espermatozoide que leva a vida, porque a palavra de Deus diz que a vida está no sangue. E no hebraico, sangue e alma é a mesma coisa. Então, verdadeiramente, Jesus saiu lá do céu, se identifica através de um espermatozoide, sem nenhum tipo de contato e ajuda humana, entra nessa mulher abençoada e altamente favorecida, penetra no seu óvulo, e essa mulher tem a habilidade de nutrir o próprio Deus e nascer de dentro dela. O próprio Deus, o nome de Jesus. Quando você fala Jesus, você está levando juntamente com esse nome todo o poderio, toda a autoridade, toda a soberania, tudo aquilo que Ele é nesse nome. Não é simplesmente um nome que você fala como sorte. É o nome de Jesus. Todo temperamento, toda decisão, toda emoção. Aleluia! Quando você fala o nome de Jesus, você não está simplesmente falando o nome. Há uma importância, meus amados, hoje em dia, de nós crescermos cada vez mais na palavra, entendendo quem somos. Agora, pela palavra do seu testemunho, o que você confessa? Definição sobre testemunho. O que a palavra testemunho significa? O que a palavra testemunho significa? Significa depoimento. Qual é o seu depoimento? Quando as pessoas perguntam para você como você tem vivido, fala um pouco para mim sobre a sua vida, me fala um pouco sobre o seu livro. Qual é o seu depoimento? O seu depoimento tem a habilidade de mudar vidas? Ou de afastar as pessoas? Já viu aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Qual é o seu depoimento? Cada palavra que tem saído da sua boca verdadeiramente está sendo acompanhada de uma integridade em comportamento? Qual é a palavra do seu testemunho? Que também vence o maligno. Vence o maligno. Testemunho significa, em um modo conjugado, significa dar testemunho de. Você está dando testemunho de quê? Falando o quê? Significa confirmar, atestar, afirmar, declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Significa dar provas ou aparência de. Significa ver, presenciar e verificar. Quando nós observamos a palavra testemunho, parece que tem muita coisa a ver com fé. Sim ou não? Fé. A palavra de Deus fala em Romanos. Abre em Romanos agora, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Vamos falar um pouco sobre fé. O que é fé? Para que nós possamos crer no Evangelho, para que nós possamos crer no sangue, para que nós possamos crer nisso tudo que nós estamos falando aqui. Ou será que a gente está aqui simplesmente perdendo nosso tempo? Brincando de igreja, brincando de Evangelho. Ah, tem que ser uma pessoa boa. Não, é algo verdadeiro que nós estamos fazendo. O que é fé? Eu tenho fé. Você tem fé em quê? Ah, eu simplesmente tenho fé, né? Fé é uma coisa que não se vê, né? É a certeza das coisas que não se vê, mas se espera, né? Fé. O que é isso? O que isso significa para você? O que é fé para você? Muitas pessoas têm fé na palavra fé, mas isso não é fé. Muita gente tem fé. Eu tenho fé. Fé em quê, campeão? Fé em quê? Tem que ter um fundamento. Quando você conversa com uma criança, que você está ensinando ela numa escola, educando ela, você pergunta para ela por que são as maiores perguntas que você faz, e as melhores para as crianças é: por que você está fazendo o que você está fazendo? O que isso significa para você? Você ensina a criança a definir a vontade dela, a definir objetos através das perguntas. Você quer encontrar resposta para a sua vida? Começa a fazer pergunta para você mesmo. A partir do momento que você começar a fazer pergunta para você mesmo, você encontra um monte de resposta para a sua vida. Porque às vezes as respostas estão dentro de você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fé. Fé. O que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17?
Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Muita gente pensa que a fé vem pelo ouvir uma pregação. Não é verdade. Muita gente pensa que a fé vem pelo ler um livro. Não é verdade. Muita gente pensa que a fé vem pelo ler a Bíblia. Também não é verdade. Porque tem muitos estudiosos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não têm fé. E a verdade é que existem muitas pessoas que nem religiosos são, estudiosos da Bíblia, simplesmente por um fato histórico. São ateus. Não significa que desenvolve fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Então significa que a fé ela vem aos nossos corações quando nós estamos dispostos a ouvir diretamente a voz do Espírito de Deus que fala ao nosso coração. E o Espírito Santo de Deus fala. Eu não sei se você já experimentou ou não, mas eu falo uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus fala. Não precisa de ninguém para te convencer. Não precisa de ninguém, não é assim, não. O Espírito Santo é que convence. Por quê? Porque ele tem a habilidade de comunicação mais efetiva do que eu e você. Ele não só fala, mas como ele impacta através da comunicação que ele tem. Fé é a certeza das coisas que não se veem para outras pessoas, mas eu vejo. A convicção das coisas que você espera. Você só espera aquilo que você já consegue contemplar dentro da tua mente e do teu coração. Fé é você fazer uma pergunta para você mesmo. Você crê nisso? Eu creio. Por que você crê? Eu creio que eu vou ser curado. Por que você crê? Porque eu tenho fé. Não é suficiente? Eu creio que eu vou ter um bom trabalho. Por que você crê? Porque eu tenho fé. Eu vou na igreja todo domingo. Não é suficiente. Eu creio que eu vou pagar todas as minhas contas. Mas por que você crê? Porque Deus é bom. Não é suficiente. O mundo foi criado e formado através do poder da... Deus está esperando os seus filhos confessar em fé, para que a manifestação possa acontecer. Então o que é fé? Fé é quando eu creio que eu vou ser curado. Por que eu creio? Porque a palavra de Deus, em Isaías 53, que pelas suas pisaduras eu já fui, passado eu já fui. Então aí é onde eu firmo a minha crença em um fundamento, porque crença sem fundamento é apenas uma teoria. É por isso que evolução é uma teoria, e criação precisa de fé, mas é fundamentada, porque existe, você pode observar. Eu creio que as minhas contas vão ser pagas. No ano de 2013, eu declaro que o meu crédito vai estar 800. Eu declaro que eu não vou ter nenhuma conta para pagar. Eu declaro o pagamento total da minha casa. Eu declaro que eu vou andar no melhor carro que existe aí, fora. Eu declaro que o meu sapato vai ser de crocodilo. Come on. Entende? Vocês sabem que o meu coração não está nisso. Eu estou apenas dando um exemplo para vocês. Eu ando com um crocodilo como eu ando com de pitbull. Right. Mas eu declaro que eu vou ver a manifestação da mão de Deus nas minhas finanças. Uma porta de trabalho, uma promoção no meu trabalho. Eu vou ser promovido com melhor benefício, com seguro de saúde melhor. Quantos aqui creem nisso? Agora, por que você crê? Aí é onde você mostra a sua fé. Por que você crê? Porque a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Não é riqueza da América, suas riquezas em glória através de
Tudo é fundamentado em quem? No seu comportamento, Jesus? Aí sim agora você pode falar que você tem fé. Embora pode confundir a muitos, porque a nossa fé para muitos é loucura. Mas aí sim você fala, não, eu estou baseado esse negócio aí, naquilo que me dá esperança. Eu estou firmado em algo que tem fundamento para mim. A palavra do meu testemunho, na qual eu venço o inimigo, é quando eu tenho certeza daquilo que eu creio. Se você não tem certeza daquilo que você crê, não tem como você convencer ninguém, meu querido. Não tem como nem você ter... Pode dizer uma coisa? Presta atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante. Muito importante. Tem muita gente pregando verdade. Tem muita gente pregando o evangelho. Tem muita gente pregando convicções verdadeiras. Mas as pessoas não acreditam, porque elas pregam com tanta falta de certeza que é verdade, que as pessoas não acreditam. Agora tem tanta gente pregando mentira. Tem tanta gente pregando coisa que não deve. Tem tanta coisa jogando lixo na cabeça dos outros, fazendo que eles ouçam lixo, comam lavagem, mas eles falam com tanta convicção, mas com tanta convicção, que você acaba, que você não passa a ser verdade não, você acaba acreditando. Então o que é que você acaba fazendo? Você acaba colocando crédito a algo que não pode te dar nada. Porque a palavra acreditar significa colocar crédito. Quando você coloca crédito em algo, é porque você espera que aquela ou aquilo pode trazer algo de volta para você. Como é que lixo vai trazer algo de volta para você? Nós acreditamos em Deus. Mas muitas pessoas hoje estão na igreja. Eu não sei porque eu estou indo aí, mas agora já foi. Muita gente hoje está na igreja, crente lavado e remido com o sangue de Jesus, fala em línguas, batizado em fogo. Todo domingo está na igreja, ratatá, canela de fogo, glória a Jesus. Mas pode dizer uma coisa? Está na igreja, pai, simplesmente porque acredita em Deus. Ah, pastor, mas está certo. Não, depende. Depende. Qual que é a motivação de acreditar? Porque quando eu vou no banco para poder pegar um empréstimo, eu acredito que o gerente do banco vai me dar o crédito na qual eu estou acreditando nele. Eu repito, quando eu vou no banco pegar um crédito, eu busco o gerente do banco. Eu não busco a pessoa que está no caixa. Eu não busco aquela pessoa que está limpando o chão. Eu não busco nem a recepcionista que fala que eu posso te ajudar. Eu busco diretamente aquela pessoa na qual eu acredito que ela possui o crédito que eu acredito receber. Mas se porventura esse gerente não me dá esse crédito, eu não acredito mais nele. Não é assim que muitos atuam com Deus. Não é assim que muitos atuam com Deus. Ai, Senhor, eu te amo. Eu te glorifico, Jesus. Jesus, eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo. Porque eles acreditam que Deus pode dar aquilo para eles. E pode dizer uma coisa, muitas pessoas buscam a Deus hoje porque acreditam que a salvação vem dele. Mas o mais importante, íntegro, genuíno, é quando você acredita em Deus, não naquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele já fez. Quando você acredita em Deus e coloca a sua fé, a palavra diz assim, ó, coloque a tua fé em Deus. É porque você já sabe, não importa o que vai acontecer no futuro, a tua vida está na mão do grande eu sou. Você já sabe, você acredita e você sabe, você coloca a sua fé e fundamenta ela naquilo que Jesus já fez por você. José do Egito, nós falamos José do Egito, mas José, filho de Jacó, depois de tudo que ele passou, tudo,
Ele gostava às vezes de tipo assim, eu sou o cara, meu pai acabou de dar esse negócio aqui de cor para mim, ó. Ninguém de vocês tem, nenhum de vocês tem. Sou o cara, sou o preferido do papai. E aquilo foi deixando os irmãos meio enfurecidos. Esse peãozinho está pensando que é alguém. Vou dar um sapeca nele. Botar ele para correr. E ele não aguentava, rapaz. Era uma coisinha que Jacó fazia, ele... Não. Um dia resolveram dar cabo dele. Enfiaram ele num buraco. Assim como Jesus foi por causa de você. José também foi, porque ele não imaginava que no futuro ele ia trazer salvação para toda a sua casa. Assim como Jesus foi vendido, José também foi vendido. Assim como José passou tempo em escravidão, na escuridão, na prisão, assim Jesus também passou 3 dias no inferno. Mas ele superou. Ele superou não só por causa do sangue do Cordeiro, mas ele superou pela palavra do testemunho. Porque quando aquela mulher de Potifar, linda, correu atrás dele, ele correu mais que ela. Ele não negociou os princípios que estavam no coração dele. Porque a palavra de testemunho, a fé que ele tinha, o crédito que ele tinha a Deus não estava firmado naquilo que estava para acontecer. Ele na verdade nem esperava ser o primeiro-ministro das finanças do mundo, porque o Egito era o maior país daquela época. Ele simplesmente guardou no coração dele princípios e valores, a fé viva. E ele superou pelo sangue, e ele superou pela palavra do testemunho. Pela palavra do testemunho. Eu posso dizer que a palavra do testemunho dele promoveu ele ao próximo nível. Palavra do testemunho. Palavra do testemunho. Fico vendo Jesus, sem mesmo ter pecado, sem mesmo ter falhado, sabendo o que iria acontecer, ele guarda a palavra do testemunho dele. E no último instante, ele teve a tentação de negociar essa palavra. Ele disse: afasta de mim esse cálice. E ele pensa por um segundo mais e fala: não, seja feita a tua vontade, Senhor. E os anjos vêm e o servem. E o servem. E ali ele começa a sofrer aquilo que você nem pode imaginar, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Superação. Eu disse superação. Em quem você tem colocado crédito? Aonde está o seu crédito? Qual é a motivação na qual você coloca o crédito? E se porventura aquilo que você espera, porque você pensa que é o melhor para você, não acontece, você vai tirar o crédito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus amados? Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim: portanto, visto, 4, 14 a 16, Hebreus, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza de fé que professamos. O que é que você confessa e professa com a sua boca? O que sai da sua boca? Qual é a palavra do seu testemunho? Qual é a fé? Onde você coloca o crédito? Quando a situação está completamente de cabeça para baixo, você vai colocar sua confiança na força do teu braço, ou você vai colocar sua confiança e professar? O que é que nós professamos? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A graça e a misericórdia te encontram quando você falha, porque esse é o momento de necessidade. The mercy seat, o propiciatório, o sangue se estabelece ali. A misericórdia do Senhor. Hebreus 10, 23 a 24, na Nova Versão Internacional diz assim, estamos falando ainda sobre fé, definindo fé, diz assim: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Tudo está ligado, meu querido, naquilo que sai da sua boca. Tudo está ligado naquilo que você confessa, naquilo que você professa, no que você acredita, o fundamento da sua vida. Pois aquele que prometeu é fiel.
e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E às boas obras. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Se você não guarda a sua confissão, se você não guarda o seu vocabulário, aquilo que sai da sua boca, você pode se colocar em problema. Você pode se colocar em problema. É por isso que nós vencemos pelo sangue, mas existe aí o poder do seu testemunho. Existe o poder daquilo que você confessa, daquilo que você profere. Existe o poder daquilo que sai da sua boca. A palavra de Deus diz aqui, olha só que interessante. Em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim, olha só. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios. Observe, meu amado, está falando renovo. Ah, mas eu falo assim, é assim que eu sou. Eu não gosto do jeito que você é. Talvez a pessoa que está do seu lado também não gosta do jeito que você é. Talvez você não gosta do jeito que eu sou. No renovo na nossa linguagem, renovo do nosso vocabulário, daquilo que pensamos. Do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você confessa. Confessa aquilo que você acredita. Confessa aquilo que você é em Cristo Jesus, não aquilo que as pessoas falam que você é. Às vezes nós colocamos mais crédito na pessoa que está falando algo a nosso respeito do que aquilo que Deus fala a nosso respeito. Às vezes damos mais voz aos nossos traumas do passado e coisas que aconteceram e que nós temos dificuldade simplesmente de chacoalhar, soltar a poeira e avançar, do que aquilo que Deus tem para nos dar na nossa jornada de vida. Damos mais crédito a muitas coisas do que na voz de Deus. Isso é um tipo de idolatria. Isso é um tipo de idolatria. Quando você coloca a voz de coisas ou pessoas falar mais alto que a voz de Deus no seu coração. Olha que interessante está dizendo aqui, meu cara. Olha só. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu não posso. Eu não tenho documento. Eu não falo inglês. Não, eu venho de uma família muito simples. Eu não vou chegar. Você vai comer daquilo que está saindo da sua boca. Não, esse negócio de confissão aí, esse negócio de confissão positiva, esse negócio aí é tudo uma teologia, uma interpretação. Depende de como você estuda e como você aceita a palavra de Deus que é implantada no seu coração. Sabe por quê? Por que eu deveria esquecer a confissão? Por que eu deveria não ser disciplinado na minha confissão, sendo que eu entro no reino de Deus através da confissão? Porque a palavra de Deus diz assim, que é aquele que confessa com a sua boca o que crê com o seu coração. Agora, nós entramos no reino de Deus através da confissão, mas agora a gente não quer mais confessar, porque, segue confessando. Essa perna minha que está ruim, você vai comer do fruto que sai da sua boca. Você vai comer. Esse patrão meu aí, daqui um dia, do jeito que vai, daqui um dia ele corta meu seguro de saúde. Você vai comer do fruto da sua boca. Você tem que declarar em nome de Jesus, eu sou abençoado e altamente favorecido. Aonde eu entro, ali entra a presença de Deus. O Senhor me abençoa na entrada e na saída. Onde as minhas mãos tocam, ali prospera. Aonde a planta dos meus pés vierem a caminhar, ali o Senhor me dá por herança. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você começa a confessar a palavra de Deus e você começa a ver a manifestação de forma instantânea. Palavra de Deus. O que você professa. Aí sim nós declaramos qual é a fé que te sustenta. Qual é a fé que te sustenta? Todos nós nascemos já vitoriosos. De 33 milhões de espermatozoides e alguns 55 milhões de espermatozoides. Você foi o vitorioso, Jesus. Imagina você nadando com 55 milhões de negros. E você é o primeiro campeão. Campeão é o seu nome. Você entra lá dentro e quando você entra, o óvulo faz assim, ó, e fecha. E fala, bem-vindo, campeão. É nós dois agora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Você nasceu para ser um campeão. Você nasceu para ser um vitorioso. É o inimigo, e muitas pessoas usadas pelo inimigo quer puxar, quer trazer a sua estima para baixo, quer te jogar para baixo. Você nunca deu certo na vida. Você não tem degree, você não é estudado, você não tem isso, você não tem aquilo. Você é preto, você é branco. Que me importa que você é preto, é branco, é azul, você tem degree, você não tem. Você tem a mão de Deus na sua vida. Você tem a marca, você tem o fingerprint, digitais de Jesus na sua vida, no teu corpo. Você nasceu para superar. Você nasceu para superar. Você nasceu para superar. Aleluia. Agora eu quero dizer para vocês 7 coisas que Deus não tolera, que a gente tem que tomar cuidado na caminhada de superação. 7 coisas que Deus não tolera. Nós estamos falando aqui o seguinte, gente. Nós estamos definindo fé. Falamos sobre o sangue. Falamos sobre o nome de Jesus, que é importante para nos ajudar, porque vai haver momentos. Não estou profetizando, eu estou apenas avisando, igualzinho Jesus fez. O que Jesus disse? No mundo tereis? Ele não profetizou, ele não prometeu. Muita gente considera isso como promessa. Não. Ele avisou, porque ele passou por isso. Nós acabamos de ler uma escritura que ele entende porque ele passou, sim ou não? Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. No ato e na jornada na qual muitas coisas acontecem, nós precisamos de ter elementos, essa fé, em entender que existem algumas coisas que nós temos que evitar. Nós temos que passar de largo. Porque fé não é você falar assim, Jesus me ama, meus pecados estão tudo perdoado, e você continua atuando da forma que você está atuando. Graça não é licença para você continuar pecando da forma que você está. A graça, ela te transforma, ela te traz para Deus, não por lei, mas porque você acaba de experimentar o amor dele. O que te lidera ao arrependimento não é a lei, mas é a bondade de Deus. O que faz verdadeiramente que você se arrependa, e a palavra de Deus, a palavra que fala aí de Deus, arrependimento, está falando mudança de caminho, mudança de hábito, mudança de caminho. É a bondade de Deus. É quando você erra e todo mundo te deixa, aí Deus chega e fala, eu te amo. Isso te cativa, sim ou não? Você já foi elogiado por pessoas que você nunca esperava ser elogiado, e você passou a gostar daquela pessoa simplesmente porque ela te elogiou em tempos na qual todo mundo estava te jogando para fora? Ela ganhou o teu coração, sim ou não? É assim que Deus quer ganhar nosso coração. É assim que Ele ganha. Agora 7 coisas que está na palavra de Deus, está na palavra de Deus, que a gente tem que evitar, para que nós possamos continuar superando. E é uma tentação para todos nós, ok? Para vocês e para mim. E nós temos que evitar. Abra a Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. E com isso eu já vou terminando. Olha só. Existem 7 coisas que o Senhor detesta. Vamos falar assim, detesta. Eu vou repetir, detesta. Provérbios 6, 16 a 19. Existem 7 coisas. Existem 7 coisas que o Senhor Deus, não sou eu, o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. 1, o olhar orgulhoso. Você quer superar, meu querido? Evita o olhar orgulhoso e vigia para que esse olho não seja o seu. Amen. 2, a língua mentirosa. Graças a Deus pela graça de Deus, sim ou não? Glória a Deus. 3, mãos que matam gente inocente. E eu vou encaixar um negócio aqui bem bacana. Olha só. Mãos que matam chamadas de pessoas e ministérios inocentes, que querem fazer algo genuíno para Deus, mas por causa de luta por controle. 4, essa aqui é perigosa, essa aqui é forte. 4, a mente que faz planos perversos, fica o dia inteiro maquinando. 5,
pessoas que se apressam para fazer o mal. 6. A testemunha falsa que diz mentiras. Uma coisa é mentir, outra coisa é testemunhar para destruir a vida de outros. Nenhuma das duas o Senhor gosta. E 7, e última, pessoa que provoca brigas entre amigos. Agora, Provérbios 14, 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Poder do seu testemunho. Poder do seu testemunho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer uma boa notícia? Coisa que é boa notícia. Amém? Você vê que a gente prega e a gente ensina, vai? Agora uma boa notícia para você, tá? Tudo isso que eu li, em alguns elementos desses que vai de 1 a 7, talvez nós estamos lidando com alguns desses. Ah, pastor, mas isso é uma má notícia. Não, é uma boa notícia, sabe o que é? Que graças a Deus que Deus não olha direto para você, olha para Jesus. Ele olha para Jesus. E olha só que interessante, olha a boa notícia, olha aqui, ó. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Quem é essa boa notícia? Quem é essa boa notícia? Eu não estou escutando a congregação. Quem é essa boa notícia? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é essa boa notícia? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Isaías 53, versículo 1 a 8, depois 11 a 12. Diz assim, enquanto os músicos se preparam, onde estão os músicos? Diz assim: quem creu? Estamos falando de fé, estamos falando de crença, crer, sim ou não? Olha o que diz aqui: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando você falha, e quando eu falho, nós temos um advogado diante de Deus, à destra de Deus, que intercede por mim e por você. Quando nós erramos, a justiça de Deus tem que ser operada, porque Ele não pode lidar com o pecado. E quando a justiça vem para ser operada, Jesus pula na frente e fala: Pai, tudo o que Ele merece, eu já paguei. Ele é meu filho, assim como Ele é teu filho. Eu sofri para que Ele não viesse a sofrer. A única coisa que nós precisamos, meus queridos, é deixar lei e mandamento de lado e simplesmente abraçar a graça dEle. Quando nós abraçamos a graça dEle, nós vamos esconder a palavra dEle no nosso coração, para não errar contra Ele. Quando nós abraçamos a graça do Senhor, nós vamos entender o que perdão significa. Nós vamos entender o que amor significa. Nós vamos entender o que adoção significa. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós entendemos quem somos, não por aquilo que o pastor disse, mas por aquilo que Jesus é dentro de nós. Você coloca de pé comigo em nome de Jesus. Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.